meus queridos leitores do canal Milê! Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou a Miriam e hoje nós vamos aí com comentários, reflexões e explicações do capítulo 3 de 1 João. Estamos no nosso grande desafio aí de leitura de 1ª, 2ª e 3ª João. Estamos no nosso terceiro dia aí. E, gente, esse capítulo 3 tá demais. Na verdade, ele começa aqui terminando o capítulo 2, que é a questão ali de sermos filhos de Deus. Então, ele já começa falando isso, né? Como nós somos privilegiados, que grande amor é esse do Pai por nós, de nós sermos chamados filhos de Deus, e o que é de fato. Então, ele já começa aí falando sobre isso. Isso é algo muito interessante, né? As pessoas falam, todos nós somos filhos de Deus, né? Mas, na verdade, todos nós somos criaturas de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus a partir do momento que nós convidamos Jesus para entrar no nosso coração. Quando nós confessamos com a nossa boca e cremos com o nosso coração que o Senhor Jesus é o Senhor da nossa vida, morreu numa cruz por nós, e nós convidamos Ele para entrar no nosso coração e fazer parte da nossa vida. Então, né, às vezes as pessoas falam, não, todos nós somos filhos de Deus. Na verdade, nós somos criaturas de Deus. Inclusive, tem um versículo que fala sobre isso. Eu não me recordo agora onde é, mas até o final do vídeo aqui eu vou tentar lembrar e falar pra vocês, tá bom? E aí, gente, o que acontece? Já vai se inscrevendo, esqueci até de falar isso, né? Se inscreva aqui no nosso canal, deixa o seu like aqui, tá bom? Porque o conteúdo aqui é sempre abençoar e edificar a sua vida, certo? Então vamos lá. Aí, ele é um capítulo de 24 versículos e eu vou citar alguns que me chamaram mais atenção, tá bom? Talvez o que te chamou mais atenção não foi o mesmo que o meu. Então comenta aqui, fala pra mim, olha, o que me chamou a atenção foi o 1, o 2, o 10, o 20, tá bom? O 5 diz assim, ó, vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Quem é? Jesus, que ele está falando aqui. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não viu e nem o conheceu. Não tem como nós vivermos no pecado se nós conhecermos Jesus, se nós estamos com Jesus, se nós estamos com ele, né? A palavra fala que, nós lemos aqui, foi no capítulo 1, né, que fala que aquele que não tem pecado já está mentindo, está chamando Deus de mentiroso, né? Mas a questão é aqui que ele fala, a questão de você viver constantemente em pecado, vivendo uma situação em pecado 24 horas por dia, né? Não tem como você viver essa situação e estar próximo de Deus, estar próximo aí de Jesus. Aqui ele fala que quem está nesse pecado não viu e nem o conhece o Senhor. As pessoas falam, eu conheço Jesus, eu sou de Jesus, né? Mas vivem em pecado, vivem desagradando o coração do Senhor, né? Isso às vezes fica, será que realmente isso é verdade? Então, a palavra está falando que todo aquele que permanece no pecado não o viu e nem o conhece. Não é eu que estou falando, tá, gente? É a palavra de Deus aqui. E aí no 7 ele fala assim, ó, filhinhos, não deixe que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é o diabo, porque o diabo vem pecando desde o início. Então o diabo vem pecando, gente, desde o início. Então isso é algo interessante pra gente deixar aqui, né? Para isso, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. E ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus. Tampouco quem não ama o seu irmão. Né? Às vezes nós estamos praticando injustiças e achando que é de Deus, que somos pessoas de Deus, mas a palavra está falando que não. Então, né, toda vez que a gente vai lendo a Bíblia, a gente tem que fazer uma autorreflexão, gente. A gente tem que pensar, será que eu estou cometendo isso? Né? Fazer uma pergunta para nós mesmos, né? Eu estou aqui expondo e fazendo as perguntas que eu fiz para mim, né? Porque aqui, gente, é uma autoanálise. A gente lê a palavra, a gente faz perguntas, mas por quê? Será que eu estou praticando o que está falando aqui para mim não praticar? Será que eu estou vivendo o que a Bíblia está falando? Então, são coisas para a gente realmente pensar,
né? Não só ler como um livro, não, e praticar, pôr em prática. Ó, isso eu não tô fazendo, eu vou fazer. Isso eu tô fazendo errado, a palavra tá falando para mim fazer assim, eu vou fazer assim, né? Porque se a gente lê a palavra como um livro qualquer, ai, que legal que tá escrito aqui, e viver a sua vida no pecado, não vai adiantar de nada, né? Você não vai ser conhecido de Deus. Deus vai falar, olha, afasta-se de mim. E aí, gente, no versículo 11, o amor fraternal. O que fala aí no amor fraternal? Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o início, que os amemos uns aos outros. Né? Isso aí já tem, né? Jesus, ele resumiu os 10 mandamentos em 2, que é amar o Senhor acima de todas as coisas e amar o seu próximo como a ti mesmo. Então, ele tá aqui repetindo, e quando a gente faz isso, isso prova que nós somos uma pessoa salva. Lembra a questão lá das 3 provas de que eu sei que eu sou uma pessoa salva? A gente falou no panorama geral, né, do livro de 1 João. Se você não viu, veja, tá bom? Eu vou deixar aqui no final. Ou você vai lá na playlist de desafio 1 João, você já vai achar também, tá bom? Então, né, essa é uma questão, né? Praticar os mandamentos que Jesus deixou para nós. E aí, né, ele, aqui a partir do 11, na verdade, ele vai falando sobre o amor fraternal. E fala aqui, né, ó, quem não ama permanece na morte. Por que quem não ama permanece na morte? Porque Deus é amor. E a vida está em Deus. Então, se você não ama, você está realmente na morte. Aqui ele dá o exemplo de Caim, né? Que matou Abel. E aí, ó, no 16 ele diz assim: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade e não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Então, muitas vezes, gente, nós vemos irmãos, pessoas próximas de nós que estão passando por necessidades e nós temos condição. Se você não tem condição de ajudar, ok, ora pela vida dele. O que você pode fazer? Eu não posso ter material? Eu vou orar. Senhor, manda alguém. Senhor, manda o suprimento. Senhor, faz alguma coisa aí. Eu não consigo, eu não tenho dinheiro para ajudar, né? Mas aqui tá falando aqueles que têm recursos materiais. E às vezes nem é dinheiro, às vezes a pessoa tá precisando de uma roupa, às vezes a pessoa tá precisando de um arroz, de um macarrão, às vezes a pessoa tá precisando de uma blusa de frio e você tem, você pode dar. Às vezes o irmão tá precisando de um edredom e você tem 500 na sua casa e ele tá passando frio lá. E ele fala, olha, se alguém tiver, eu quero. Você entende que você pode servir e ajudar os seus irmãos com o recurso material que você tem, não necessariamente só o dinheiro? Né? E aqui tá falando da questão do dinheiro, mas se você não tem dinheiro, não tem material, não tem nada para ajudar o seu irmão, o que você pode fazer? Ore por ele. Eu não tenho ouro, não prata. Fala igual Pedro, né? Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou, né? Levanta e anda em nome de Jesus. Mas, eu vou orar por você. Deus vai mandar o suprimento, Deus vai fazer o que precisa. Se você não tem essa atitude, né? Que amor é esse? Que Deus é esse? E aí fala, ó, filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Então, às vezes as pessoas, eu amo meu irmão, eu amo as pessoas, eu amo, mas e aí? Né? Nós não temos que ficar só nas palavras, nós temos que ficar nas atitudes. Eu falo muito isso, que o amor é atitude, né? Eu acredito que o amor é uma decisão que você toma, né? Você toma amar o seu próximo como a ti mesmo, amar o Senhor sobre todas as coisas, é uma decisão. Eu escolhi, eu decidi amar o meu Senhor sobre todas as coisas, a minha vida tá nele, ele que manda na minha vida, e eu vou amar meus irmãos também. Então, às vezes é uma decisão que a gente toma, e outra coisa é atitude, amor é atitude, porque assim é bom ouvir, eu te amo, você é importante pra mim, você é especial, mas mais que isso, é você ver a pessoa fazendo, tendo atitudes, demonstrando o amor dela por você, fazendo coisas que talvez ela não faria, mas por amor a você, ela faz, né? Jesus foi esse, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deus não ficou só no amor, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu atitude. Não ficou só na palavra. Que deu o seu filho para morrer por nós. Então, você entende que o nosso amor, ele tem que ser não só
por palavra, não só nas palavras, mas nas atitudes. As pessoas vão ver Jesus através da nossa vida, não só porque a gente fala, mas pelas nossas atitudes. Será que o meu discurso, as minhas palavras está condizendo com as minhas atitudes, né? As minhas palavras com as minhas atitudes? Acho que eu já falei isso em algum desses vídeos aí de 1 João. Então, é algo pra gente se pensar, né? E aí, ó, o que ele fala aqui também que eu acho interessante a gente falar? No final do 20 fala assim, né? Porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe de todas as coisas. Nessa questão do coração, as pessoas, não, você tem que seguir seu coração e tudo mais, né? Mas a palavra tá falando aqui, ó, gente, que o nosso coração, que Deus é maior que o nosso coração e ele sabe de todas as coisas. Então, Deus, ele pode falar através do nosso coração, né? Mas será que é Deus realmente falando? Será que eu vou tomar uma atitude porque é Deus que quer que eu tome essa atitude, mas ou é um gosto meu? É algo que eu quero fazer, né? Nós temos que discernir a voz do Senhor e a nossa voz. Entende? E aí, ó, gente, no final, no 23, fala assim, 23 e 24. Este é o seu mandamento, que cremos no nome do Senhor Jesus e que nos amou Não, vamos lá, vamos voltar aqui que eu enrosquei, ó. Vamos de novo. Versículo 23 do capítulo 3, tá? Este é o seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo, e que nos amemos uns aos outros, como ele nos ordenou. Porque os que obedecem os seus mandamentos, nele permanece. Você quer permanecer no Senhor? Obedeça os mandamentos dele. No seguinte modo, sabemos que nele permanecer... calma aí, gente. No seguinte modo, sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que ele nos deu. No Espírito que ele nos deu. Aí, como eu sei que Deus habita em mim? Porque a partir do momento que você convida Jesus para entrar no seu coração, o Espírito Santo já habita em nós. E ele está em nós. E é isso que ele está falando aqui, né? Que se nós obedecermos o mandamento dele, se nós obedecermos, ele vai permanecer em nós através do seu Espírito. Então isso é algo muito interessante, né? É o Espírito Santo que convence do pecado, é o Espírito Santo que nos ajuda, que nos orienta, que está conosco. Por isso que nós temos que ter um relacionamento com o Espírito Santo, tá certo? E é isso, aí termina aqui o capítulo 3, gente. Amanhã, capítulo 4, estamos aí, né, no nosso 4º dia do desafio. Fica firme, vai dar tudo certo. Nós vamos conseguir ler. Eu tenho certeza que o Espírito Santo já tem falado com vocês. Saiba que tudo que você tá lendo vai ficar na sua mente, gravado no seu coração. E quando você precisar de algo, o Espírito Santo vai trazer na sua memória. Porque a palavra fala isso, que o Espírito Santo traz à memória o que a gente já leu. E se você não ler, como que ele vai te lembrar? Então, leia, marque, registre, né? Escreva os pontos principais. Ai, fiquei com dúvida em alguma coisa, me manda aqui, manda mensagem lá no Instagram, né? Não deixe de ler, de meditar, né? De orar, de pedir que o Espírito Santo te revele a palavra. Amém? Então, ó, amanhã a gente se vê, tá bom? Um beijo no seu coração.